8. Se você está ouvindo no rádio, o debate com os comentaristas vai seguir nos canais da Itatiaia no YouTube. Então você venha participar com a gente no debate. Professor Alexandre Simões, o clássico 3-0 para o Galo. Mais mérito do Galo, mais demérito do Cruzeiro. Você ficou preocupado com o Cruzeiro? Você ficou surpreendido com o Galo? Qual a sua impressão, professor? Ô Léo, eu acho que tem um conjunto da obra, né? A gente fala há muito tempo, o time do Atlético é bem superior ao do Cruzeiro, do ponto de vista técnico. Eu acho que esse é o ponto principal do futebol, a qualidade do jogador. Eu acho que isso sábado ficou muito claro, tá? Aí a gente vem falando há muito tempo, eu acho que quem deu início a essa conversa foi até o Edu, né? O Atlético não tem mais um time, o Atlético tem um elenco, o Atlético tem um grupo e algumas maneiras de jogar, tá? E aí isso provoca o quê? Isso provoca um rodízio dos jogadores diante do calendário que a gente tem, que é muito apertado, né? E o futebol existem dias que, assim, a turma tá mais inspirada do que outros. Isso acontece, né? E quando você tem jogadores de muita qualidade, como o Atlético tem, e é um desses dias, né? A gente tem essas exibições que são espetaculares. Eu só acho que o ponto negativo em relação ao Cruzeiro é que o Fernando Seabra, ele não soube respeitar a superioridade do Atlético. Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista técnico. Por quê? Se você pegar o Cruzeiro que jogou contra o Botafogo, o Cruzeiro que jogou contra o Fortaleza, e eu me recordo da transmissão do Fortaleza, que foi o jogo antes do Clássico, e na transmissão o Edu destacava justamente o meio de campo do Cruzeiro muito mal, né, Edu? Os jogadores errando muito passe, uma intensidade... Eu falei naquele jogo contra o Fortaleza que Ramiro e Lucas Silva estavam dando muito espaço para os laterais do Fortaleza pelo lado do campo. Por falta de intensidade. Porque eles marcam muito pelo centro e não abrem muita marcação. E aí pega o Atlético, o Scarpa e a Arana aberto? Cada um aberto de um lado e o Lucas Silva e o Ramiro desgastados de quê? Botafogo domingo, que foi um jogo muito duro, porque o gol do Papagaio já foi nos acréscimos, embora os dois tenham sido substituídos, mas de toda forma foi um jogo muito duro, que o Cruzeiro sempre correndo pelo resultado. Um jogo do Fortaleza muito duro, e aí pega um clássico em um Atlético encaixado, um Atlético que teve um jogo lateral praticamente perfeito, com Arana e Scarpa, e uma movimentação absurda dos três caras de frente, Zarate, Paulinho e Hulk. Então, quer dizer, além da superioridade técnica que o Atlético tem sobre o Cruzeiro, que é considerável, o Atlético teve uma superioridade física em relação ao Cruzeiro, porque o treinador do Cruzeiro não teve a noção de que o futebol exige que se rode o elenco, e o elenco do Cruzeiro não tem lá essa qualidade, mas ele tem peças e deveria rodar e colocar isso para a diretoria. Ó, eu preciso, porque senão vai acontecer o que aconteceu sábado. E um outro ponto fundamental: o Seabra foi encarar o Atlético quase de peito aberto. Isso é suicídio. Isso é suicídio, tá? Então, ele poderia ter colocado o nome dele na história do Clássico como um cara que tomou uma goleada histórica. E isso, para início de carreira, seria desastroso. No segundo tempo, quando ele põe 3 zagueiros, logo depois ele tira e ele vai abrindo o time. Se Alisson e Vargas entram inspirados, o Cruzeiro tinha tomado 5, 6, 7 com certa facilidade. E aí muito por erro do treinador, que não soube respeitar a superioridade técnica, pelo menos, do adversário que ele tinha pela frente. Odu, você já falou sobre uma visão que você teve no jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza, e acho que está muito claro que o Atlético ganhou muito o jogo pelos lados, né? Os melhores no campo, acho que para mim, para você, para todo mundo, Scarpa e Arana. Você acha que foi mais falha do Cruzeiro ou mais mérito do Atlético construir esse placar por ali? Ô Léo, pelo tamanho da diferença, pelo passeio que foi o primeiro tempo, é um pouco das duas coisas. Muita gente diz que o Atlético ganhou porque tem melhor elenco e melhores jogadores, mas esse melhor elenco e melhores jogadores não tinha ganhado do Cruzeiro na primeira fase, tinha perdido pro Cruzeiro no ano passado, perdeu pro Patrocinense, não ganhou do Tombense com um a mais. Empatou com o Criciúma na quarta? Não, mas eu tô dizendo os jogos em que o Atlético jogava mal. Contra o Criciúma, o Atlético jogou bem, empatou. Mas esse mesmo elenco recheado de bons jogadores não tinha essa superioridade. Quando chega o Milito, o Atlético passa a ter um jogo coletivo muito forte. Ele começa a potencializar a individualidade. O Saravia não prestava antes do Milito. O Gemerson tinha que sair do Atlético. O Arana, muita gente pedia uma chance pro Rubens, não estava jogando nada. O Zarate estava machucado, estava lesionado. O Alan Franco não jogava. Os destaques no Atlético naquela ocasião eram os volantes. O Scarpa não conseguia entrar no time direito? Não tinha estreado, muito bem lembrado. Os destaques eram os volantes, que armavam o jogo do Atlético e eram muito acionados, porque era um time que
jogava reativo, só se defendiam. Hoje, o coletivo desse Atlético potencializa a individualidade. Então, o Atlético não ganhou porque tem o melhor elenco, os melhores jogadores. O Atlético ganhou porque tem o melhor elenco, os melhores jogadores e é muito bem treinado hoje. Tem uma parte coletiva muito acima dos outros. E pegou um Cruzeiro que, sinceramente, o Milito, ele colocou o Batalha como um zagueiro e ele explicou. O Batalha começou de zagueiro por causa do Matheus Pereira. O Milito armou o Atlético com a ideia de jogo dele pensando no adversário. O Seabra montou o Cruzeiro com a ideia de jogo dele e não pensou no adversário. Sim, achou que ia enfrentar o Fortaleza ou o Botafogo. O Seabra parece que não acreditou que aquilo que o Atlético vinha fazendo, e a gente falou aqui 2 dias antes, lembra a gente falando do balanço? Sim, de um lado pro outro. De um lado pro outro. Cara, quem tava vendo o Atlético jogar sabia que isso ia acontecer. O Seabra não acreditou. E ele teve minutos para mudar no primeiro tempo, Léo. O Seabra cometeu um erro grave. Eu não estou dizendo que o Seabra é um técnico ruim, mas ele cometeu um erro grave de leitura de jogo e ele não respeitou o tempo. Ele achou que poderia fazer no intervalo. Só que no intervalo ele já estava perdendo por 3-0, porque ele tinha que ter feito a alteração com 25 minutos do primeiro tempo. E esperou o intervalo. Com 25 minutos estava 1-0. Se ele fizesse antes do primeiro gol, ele poderia ter feito também, porque o Atlético já estava tendo facilidade. Ele esperou o 1-0, o 2-0, o 3-0 e só mudou. Aí, no segundo tempo, ele conseguiu encaixar melhor a marcação e o adversário nitidamente tirou o pé. O recado foi muito bem dado, a hora que o Zarate ficou no vestiário. O Atlético passou a pensar na terça-feira, porque o jogo estava ganho. Então, a diferença do primeiro tempo tem muito da qualidade individual, tem demais da qualidade coletiva e um erro de leitura gravíssimo do técnico do Cruzeiro. 6h50, eu tenho que fazer o último intervalo. Mas eu sei e falo pra vocês que a Natália Fiuza tem uma broncaça pro Cruzeiro e muitos elogios pro Galo. Tô errado ou tô certo, Nath? Tá certo, Léo. Rápido intervalo, daqui a pouco Natália Fiuza aqui na turma do bate-bola. Ô Natália Fiuza, qual é a bronca com o Cruzeiro? E os elogios do Galo, eu acho que eu já sei quais vão ser. Agora, a bronca do Cruzeiro, você disse que não é a mesma de todo mundo aqui, não. Não é a mesma, mas assim, acho que são pontos que complementam, sabe, Léo? Eu vi muita gente falando... o Cruzeiro teve muita dificuldade, né, para marcar o Arana e o Scarpa. Eu até falava aqui ontem na grande resenha que o trabalho do treinador de futebol, ele parece simples, mas ele não é. A gente adora cornetar o torcedor, a gente que é comentarista, mas não é um trabalho simples. Qual que era o trabalho do Seabra? Além de recuperar a confiança do Cruzeiro, estabelecer um novo padrão de jogo, tentar de alguma forma simplificar o Cruzeiro, daquele Cruzeiro do Nicolás Larcamon, que às vezes tentava ser protagonista e não conseguia, era fazer com que o Cruzeiro também tivesse mais repertório. E aí eu acho que tem um problema nesse Cruzeiro que ele estabeleceu um novo jeito de jogar com a presença do Ramiro no meio-campo, ali um meio-campo mais povoado, que eu inclusive elogiei e acho que funcionou contra o Botafogo, mas ele não teve a capacidade de fazer a leitura de adversário para adversário. Ele repetiu a fórmula como se isso fosse a certeza de que daria certo, porque funcionou no jogo em que o Cruzeiro ganhou. E para além das diferenças de qualidade dos jogadores do Atlético para o Fortaleza e para o Botafogo, o Cruzeiro hoje, o Seabra tem possibilitado ao Rafa Silva e ao Arthur Gomes uma liberdade em não recompor, que eu acho que é um problema. Eu vi muitos torcedores do Cruzeiro criticando principalmente a atuação dos laterais, né, Léo? Porque quando você pensa um jogo em que os dois alas adversários tiveram muita liberdade, a primeira coisa que você pensa é aonde estavam os laterais do Cruzeiro. Mas, na verdade, por mais que eles tenham feito um jogo abaixo, faltou muito apoio a eles. Faltou muito apoio porque os atacantes não voltavam. Eu acho que você dar essa liberdade ao Matheus Pereira é fundamental. É loucura não fazer isso. O Matheus Pereira não tem que ficar se preocupando com marcação. O Matheus Pereira não tem que ficar percorrendo uma faixa enorme do campo para ajudar sem a bola. Mas os outros atacantes precisam. Precisam porque o time do Cruzeiro tem limitações. E esse erro de posicionamento também foi fundamental. O Arthur Gomes e o Rafa Silva não voltavam. Os laterais estavam sobrecarregados. O Seabra demorou a ler o jogo. Ele precisava ter colocado mais um zagueiro ou mesmo afundado o Machado para ajudar numa linha de 5, muito antes do Atlético ter feito o segundo gol. Do outro lado está a capacidade, que eles já falaram aqui, a capacidade dos atletas, mas está a leitura do jogo do Milito, que foi perfeita, anulando o que o Cruzeiro tinha de melhor e potencializando também o que o Atlético tinha de melhor, que hoje é o Scarpa e o Arana participando muito do jogo ofensivo.